Olá a todos! Finalmente a primeira parte do tão esperado episódio 69 está disponível e eu estou aqui para desvendar todos os segredos e ovos de Páscoa que consegui encontrar para vocês. Prepare seu chá e lanches, pois isso vai explodir sua mente. Vamos lá! O episódio começa com POV lutando contra um dos vasos sanitários Skibidi com mãos robóticas. A luta parece estar acontecendo há bastante tempo, porque este banheiro realmente parece estar desgastado, já que todo o seu rosto descasca em pedaços. E tem algo realmente interessante sobre o olho dele. Você pensou que estava apenas vermelho ou algo assim? Bem, na verdade, é um pequeno guindaste vermelho que é meio que implementado em sua cavidade ocular. E nada mais é do que uma referência ao logo oficial da Valve, que é uma empresa que criou o modo Gary e a série Half-Life. Além disso, é exatamente esta empresa que possui o Source Filmmaker Workshop, que também foi usado pelo Dafuk ao fazer a série Skibidi. No episódio 33, vimos a referência a como os banheiros Skibidi do Dafuk literalmente destruíram o YouTube. Pode ser outra referência, mas desta vez sobre como o Dafuk destruiu a Valve? Isso seria muito engraçado. Skabet da Valve perfura com força a mão esquerda do POV, mas não pode ser visto sangue, pois o POV é apenas um robô. A propósito, mantenha essa cena sem sangue em mente, pois haverá algo estranho sobre isso mais tarde. Mas nosso cara já tem algo para responder. Ele usa o soco inglês da mão direita e acerta Skibidi no rosto, depois o atingindo com as duas pernas como um lutador profissional de MMA. Quando Skibidi recosta, vemos um esqueleto humano no lado esquerdo da tela. E finalmente, aqui vem o soco que termina toda a sequência de golpes. Agora confira esta arma que pode parecer uma massa espinhosa à primeira vista. Faye é na verdade um desentupidor equipado com todos os tipos de espinhos. Então nosso POV ainda é o homem desentupidor, o mesmo que era no episódio anterior. E eu tenho uma teoria sobre todos esses espinhos na sua arma icônica. Acho que podem ser partes de garras e pernas metálicas do bunker Skibidi que ele destruiu. Além disso, com base no fato de que ele conseguiu atualizar muito seu desentupidor, posso afirmar que algum tempo passou entre os episódios 68 e 69. E eu acho que nossa equipe se aprofundou nas entranhas do bunker grandemente. A arma espinhosa de POV simplesmente destrói a face do vaso sanitário Skibidi, amassando-a no ralo do vaso, enquanto o homem do alto-falante preto faz seu próprio trabalho ao fundo. A propósito, pessoal, acho que definitivamente está acontecendo algo ousado aqui. O que Black Speakerman faz realmente me lembra da infame cena do Cameraman vs Toilet Skibidi do episódio 56. Ele luta contra outro vaso sanitário Skibidi com mãos robóticas modernizadas, enquanto também enfrenta dois dos parasitas recentemente atualizados ao mesmo tempo. Esse cara é realmente bom em manusear as facas. Olha como ele elegantemente prendeu um daqueles espinhos na parede e como ele acabou com o alvoroço de outro com um simples movimento de sua arma, sem nem mesmo olhar para ele. Confira também a cena em que um dos parasitas realmente conseguiu se prender ao homem alto-falante negro literalmente por alguns segundos, mas então foi jogado de suas costas de qualquer maneira. Acho que existe um determinado período de tempo que precisa passar para que um parasita assuma o controle do corpo de alguém. Ou talvez o homem do alto-falante preto também seja imune aos parasitas Skibidi, assim como o homem da TV Titan. Ao lado dele posso ver outro corpo sem fôlego. E é um esqueleto humano também, que está vestido com o jaleco do cientista. E conforme avançamos mais para dentro do bunker Skibidi, veremos que esses esqueletos e partes deles estão por toda a base, o que imediatamente levanta uma questão. E se houvesse cientistas humanos nesta base inicialmente? Talvez esta base tenha sido originalmente construída por humanos, mas então foi conquistada pelo exército Skibidi. Minha teoria pode ser comprovada pelo tamanho das portas da base e seus abridores. Parece que eles não são destinados para o Skibidi de forma alguma. Ou talvez os humanos também faziam parte do experimento Skibidi em algum momento. Banheiros. Talvez fossem cobaias destinadas a serem transformadas em banheiros Skibidi. Isso poderia explicar muitos esqueletos sem cabeça que vimos no base. Mas não é hora para POV se distrair, pois ele quase foi atingido por outro parasita que saltou nele do nada. Felizmente, POV também é bastante mestre na luta, então ele derruba a coisa desagradável com um suave balanço de sua massa. Depois que os parasitas são eliminados, a câmera vai para a direita e vemos todos os sobreviventes restantes na equipe de aliança de elite. O que me incomoda muito é o fato de que todo o esquadrão parece ser absolutamente ignorante sobre o que está acontecendo ao seu redor. Então, homens do desentupidor POV e homens do alto-falante preto são os únicos que realmente lutaram. Quero dizer, apenas olhe para isso. Lá está o presunçoso homem do alto-falante à esquerda que aparentemente faz tanto bem quanto fez no episódio anterior, ou seja, não muito. Ele apenas se encosta na parede esperando enquanto todo o trabalho sujo será feito sem ele. E há um monte de cinegrafistas comuns com o porta-voz segurando o bastão de beisebol entre eles. Todos os 6 estão ocupados mexendo com um indefeso banheiro Skibidi que parece levar tudo.
Ele está sendo fritado por um dos rifles do cameraman e também veja o que o Speakerman com o taco de beisebol está fazendo. Ele está batendo na pobre cabeça do Skabit como se não fosse dele. Sua arma, mais um verdadeiro idiota e não indo muito longe disso. Confira esses dois pombos doces deitados em uma posição muito atrevida no chão. Certamente isso é uma referência ao número do episódio de hoje e tenho certeza de que vocês entendem o que quero dizer, pessoal. Além disso, me lembrou muito do vazamento secreto e atrevido do episódio 67, que foi mostrado no canal oficial do Discord do Dafuk, onde o câmera e o orador titã estavam na mesma posição exata, com o G-Man observando-os de cima. Dafuk pareceu estar de bom humor enquanto fazia este episódio e eu adoro isso. E claro, temos nosso irmão de terracota branca no centro da tela, como se ele fosse o cara principal, merecendo todo o destaque. Ele está pressionando o corpo do parasita Skabit contra o chão com a perna direita enquanto verifica o tablet sem esforço. Também vale a pena mencionar que toda a multidão está ao lado da porta gigante que parece muito semelhante à que vimos na entrada do bunker. Enquanto a câmera se move para a esquerda, podemos ver o rosto estranho de Skibidi em uma das portas que estão mais próximas ao esquadrão. O que é interessante, ninguém parece estar prestando atenção a este cara, embora ele me pareça muito assustador. E as coisas assustadoras não param por aí. Olhe para aqueles dois espinhos lentamente espiando para fora da abertura da porta ao lado de Black Speakerman pegando suas facas. Quando ele volta a cabeça para eles, eles realmente não o incomodam, pelo que me parece. Ele apenas se afasta deles como se eles nem estivessem ali. Ele é um verdadeiro Chad neste episódio, meu Deus. Eu teria ficado muito assustado nesse momento se estivesse no lugar dele. No entanto, enquanto nossa equipe passa pela fileira de portas iluminadas pela assustadora luz vermelha de emergência, não posso deixar de lembrar os corredores padrão de asilo de terror, com as portas que se parecem exatamente com as que vemos neste episódio. Realmente tenho essa sensação estranha de que estamos prestes a ver algum tipo de pacientes mentais aqui que foram destinados a representar papéis de sujeitos de teste para cientistas Skabit aqui. Como o Povy Plungerman vai mais fundo no corredor, vemos um de Skibidi à esquerda queimando vivo e à direita percebemos a grande cabeça de Skibidi tremendo em algum tipo de ataque. Isso me lembra muito do efeito que as telas de TV dos homens têm nos banheiros Skabidi, e também do efeito semelhante do Hypnogoon inventado pelos cinegrafistas Make a Scientist. Minha suposição é que este cara pode ser algum tipo de sujeito destinado a se tornar resistente ao brilho da TV ou danos de arma de hipnose. O terracota branco vai direto para o painel abrindo a grande porta e vemos como ele tem tanto o controle remoto quanto o tablet em suas mãos. Quando o Povy se aproxima um pouco, nós vemos banheiros esqueleto Skibidi que aparentemente estão vivos. Se vocês se lembram, no episódio 55 havia um enorme esqueleto reativo Skibidi, do qual eu fiz uma teoria completa. Eu tentei explicar na época que não era o esqueleto literal, mas provavelmente um mecanismo com próteses que era controlado remotamente por outra pessoa. Mas agora vejo que Dafuk apenas entrou nas águas de terror assustadoras neste episódio, então realmente não há um ponto em explicar a física ou biologia desses esqueletos. Eu acho que esses três caras são uma referência a algum filme, mas eu realmente não sabia qual. Então se vocês tiverem quaisquer associações, por favor escrevam nos comentários abaixo. É realmente interessante para mim, enquanto o terracota branco está ocupado abrindo a porta. Povy olha de volta para o esquadrão e eu vejo uma imagem realmente estranha. Dois homens estão indo até a porta com seus passos exagerados, fazendo sua dança engraçada. Pessoal, eu acho que não é realmente a hora para isso. Eu realmente tenho a sensação de que ninguém aqui está realmente preocupado em dar o seu melhor para a próxima batalha. Exceto pelo homem do desentupidor, homem do alto-falante preto e o irmão de terracota branco, mas ele está perseguindo os objetivos do agente secreto, como já sabemos, não as alianças. Quando os rapazes entram na sala grande, a moldura da qual Dafuk nos mostrou em seu canal oficial do Discord antes do lançamento deste episódio, estou ficando cada vez mais ansioso sobre o que pode estar esperando por eles depois. Olhe para esta poça de sangue ao lado do tanque de vaso sanitário virado e partes de esqueletos espalhadas. Acho que algo devorou este pobre Skabi. Como os esqueletos humanos não têm mais carne ou sangue. Então, um pedaço de câmera rasgado cai perto do Povy Plungerman. E essa câmera parece um pouco estranha. Lembram-se de como no episódio 56... 6. As câmeras foram anexadas aos cameramen de uma maneira diferente. Eles costumavam ter algum tipo de prendedor de ferro, enquanto neste episódio eu vejo 3 fios grossos ao invés deste fecho. E me pergunto por que Dafuk mudaria este pedaço do design. Então Povy olha pra cima e vê um monstro realmente assustador, pronto pra pular nele de cima. Ele se parece com um Skibidi mutante que é muito mais alto do que o câmera comum. Isso pode significar que ele não foi criado no modelo do Cameraman ou Speakerman. Ele provavelmente foi construído de improviso. Ele também tem algumas montagens de metal estranhas em volta do pescoço. E em vez de uma caixa de descarga, ele tem algo remotamente parecido com uma unidade de sistema. Provavelmente foi ele quem devorou o Skibidi perto da porta grande. E ele está prestes a fazer a mesma coisa com Povy. Um câmera tenta atirar nele com a arma,
Pelo menos alguém está tentando fazer algo enquanto o resto do grupo apenas está lá, parado sem pensar. Esses idiotas realmente estão me irritando. Como a coisa assustadora abre a boca. Eu consigo detectar o efeito sonoro de zumbi do Half-Life 2. Ele simplesmente arranca a cabeça de um cameraman à sua frente e olha pra isso. Há o sangue jorrando da ferida. Será que os cinegrafistas são na verdade ciborgues, não robôs? Então por que alguns deles não têm sangue nenhum? Isso realmente mexe com minha cabeça. O Pov o acerta algumas vezes. E podemos ver sangue e vapor saindo da boca do zumbi enquanto ele faz isso. Os efeitos visuais do Dafuk têm que estar realmente em ponto neste episódio. Mas esses golpes não causam muito dano ao indesejado. Então ele pega a cabeça do Plungerman e aparentemente tenta arrancá-la, já que há erros por toda a tela. Mas felizmente Black Speakerman vem ao resgate. Você, porque com certeza podemos confiar neste Chad hoje. Ele espetou o rosto do zumbi Skabit com suas facas. Mas isso não é suficiente para matá-lo de vez. Como Pov simplesmente esmaga todo o seu rosto com o desentupidor espinhoso. Os olhos do idiota parecem estar quebrados. E ele não consegue fazer nada agora. Não posso dizer isso mais alto agora. Nenhum outro membro do esquadrão faz nada útil. Eles são todos traidores ou apenas extremamente burros. Pov muda para o homem do alto-falante preto. Homem que acena para ele em resposta silenciosa como se estivesse dizendo: sim, amigo, isso é duro, mas eu vou te proteger. Então, quando a luta com o zumbi mutante louco acabou, uma explosão repentina abala as paredes do bunker. E olha isso, pessoal! No canto direito superior da tela há um feixe verde brilhante, obviamente vindo do controle remoto do terracota branco. Acerta o painel na parede. Apenas um segundo depois, todas as portas se abrem e o caos toma conta de tudo em volta do esquadrão. No final do corredor, você pode ver os estranhos mutantes acelerados, que têm a animação acelerada dos zumbis do Half-Life 2. Perceba como alguns dos Skibidi espiando das portas abertas estão parados no mesmo lugar, enquanto outros correm imediatamente para o ataque. Além disso, confira esse cara engraçado à direita, cuja cabeça parece estar em chamas. Ele realmente me lembrou o motoqueiro fantasma. Mas então a grande porta que separa a sala externa onde os caras estão e o corredor assustador com o Skabidi de aparência louca fecha, o que na verdade levanta uma questão da minha parte. O gêmeo de terracota foi responsável pelas portas que se abrem ou apenas para aquela única porta que se fechou? Seu objetivo era prejudicar seus membros da equipe ou protegê-los para levá-los a algum destino final? Porque há uma possibilidade de que aquelas mini portas tenham sido abertas devido ao alarme que disparou nos andares superiores. Então as portas desbloquearam automaticamente. Se vocês tiverem alguma ideia sobre isso, pessoal, por favor escrevam nos comentários abaixo. Quando o ponto de vista Pov se vira, vemos que todos os painéis já foram ativados pelo gêmeo de terracota. Esse cara e o agente secreto, cujas ordens o cara branco executa, parecem realmente conhecer bem todo o laboratório Skibidi. Ou talvez o tablet dê uma boa amostra disso. Ao redor deles eu vi algumas caixas com a escrita frágil sobre ela, embora eu não diria que é algo realmente importante. Enquanto toda a multidão corre para a porta, a terracota branca fica parada. Do lado esquerdo aparece outra criatura assustadora. Ele realmente me lembrou a versão clássica do monstro de Frankenstein, dos antigos filmes do Hammer Film Studio. Seus olhos estão fechados com a tira de metal que me fez lembrar do urinol, a vácuo do episódio 46. Felizmente, o gêmeo de terracota age rápido e fecha todas as portas antes que alguém pudesse tê-las entrado. À medida que a grande porta à frente da Pov se fecha, podemos vislumbrar a próxima criatura que estamos prestes a enfrentar em segundos. Observe como os dois oradores são os que ficaram mais perto da porta, e um deles conseguiu escapar no último segundo. E claro, esses bobos não sentem nenhum senso de perigo. Em vez disso, eles começam a agir como os palhaços que realmente são. E bem, digamos que o castigo veio muito rapidamente para ambos, o que é uma pena. Gatinho. Eu realmente gosto dessas chupetas. Eles alegram meu humor sempre que aparecem na tela. Pouco tempo depois, a porta simplesmente foi derrubada, apesar de ser extremamente robusta e espessa. 2 dos nossos amigos palhaços acabam sendo despedaçados. E eu estou dizendo isso literalmente. Você pode ver partes deles por todo lugar. Então, podemos ver o mascote principal do episódio de hoje. Esse é o Skibidi Michael Jackson com seu efeito único Hehe, que não é apenas uma referência ao famoso cantor, mas ao jogo indie de horror chamado The iWalkie, onde Michael Jackson era um monstro que se movia a uma velocidade insana e reagia aos sons que os jogadores faziam. Podemos ver como o modelo do rosto dele aqui é muito semelhante ao rosto do jogo iWalkie. Tamanho: ele tem um chapéu, serras e as armas de metal enferrujado, cuja textura é realmente semelhante à das armas de combate corpo a corpo do urinol a vácuo do episódio 46.
Eu também não pude deixar de lembrar o Strider Skibidi do episódio 47, enquanto olhava para as mãos robóticas de Skibidi Jackson. Como eles também são extremamente semelhantes na aparência. Como P.O.V. Plungerman Quick se vira, pronto para correr para sua vida, podemos notar 2 cinegrafistas com gravatas verdes nas pernas. Esquerda parado ali e apenas olhando sem pensar para frente no Skibidi Jackson. Lembra-se daquelas coisas pobres mais tarde? Enquanto os rapazes correm pelo corredor, eu notei a caixa com os números 150686 nela, embora eu não tenha visto nenhum significado especial por trás disso. Alguns membros do esquadrão conseguiram passar pela porta que estava fechando, mas alguém está faltando. São nossos irmãos da Green Tide. O peso que eles pegaram no início da perseguição os custou caro. Se olhar mais de perto, verá como a mão de um dos irmãos está sendo arrancada e ambos estão gravemente feridos. Isso é óbvio para o Black Speakerman, que pega o controle remoto das mãos do terracota branco para fechar a porta. Porta que eles não vão conseguir, mas P.O.V. Plungerman, que já viu muitas tragédias neste bunker, tenta provar o contrário, dizendo-lhe com um gesto: "Calma, eles vão chegar a tempo." Se vocês se lembram, foi um dos irmãos da Maré Verde que devolveu a amada arma do desentupidor para o Plungerman, então acho que ele tem sentimentos realmente calorosos por eles. Mas Black Speakerman acaba por ser mais pragmático no momento, e ele fecha a porta apenas 1 segundo antes de Crazy Skibidi Jackson estar prestes a entrar. Achei realmente estranho como este louco conseguiu esmagar a porta de metal espessa com tanta facilidade. E ainda assim ele parou em frente a este, que parece ser muito mais fino e parcialmente feito de vidro. Mas enfim, o que é mais importante aqui é o drama entre os 2 amigos, e não alguma porta estúpida. Black Speakerman devolve o controle remoto para o gêmeo de terracota que recosta lentamente. Ele parece bastante devastado. P.O.V. Plungerman, que está cheio de emoções, se aproxima do seu amigo e dá-lhe alguns socos pesados. Mas o alto-falante preto nem tenta responder, embora os golpes que os homens do êmbolo estão dando nele sejam tão duros que até apareça uma rachadura na parte vermelha do alto-falante. Então ele simplesmente se afasta sem responder. Aparentemente, o homem do alto-falante preto entende os sentimentos de seu amigo, mas ele também não poderia ter feito de outra maneira para salvar a maioria dos membros do esquadrão. Quando P.O.V. volta sua cabeça para a porta, vemos que além de Skibidi Jack, há toda uma multidão de imbecis assustadores, incluindo o Frankenstein Skibidi, zumbis mutantes e os caras que saíram das mini-portas depois que elas foram abertas. P.O.V. mostra o dedo do meio para todos eles, e eu posso ver como sua mão está realmente tremendo. Muitos de seus amigos morreram nesses poucos episódios. Então ele se vira e vemos o resto do esquadrão caminhando em linha reta em direção à luz amarela que pode ser vista à distância. Parece que eles não se preocupam mais. Eles provavelmente pensam que o maior perigo foi deixado para trás desta porta. Esses caras provavelmente estão errados, porque ouço alguns ruídos estranhos de Skibidi ao redor deles. E eu duvido muito que esteja em algum lugar seguro agora. E nessa nota perturbadora e triste, esta parte louca do episódio 69 termina. O que posso dizer a vocês? Bom, antes de tudo, estou feliz em declarar que quase todas as minhas teorias que fiz sobre o que pode ser visto dentro do bunker Skibidi se mostraram verdadeiras. De fato, este episódio girava em torno de coisas mais assustadoras, semelhantes ao estilo da série Dom Studio Multiverse. Lembras-te do Momo do episódio 17 da série Multiverse Skibidi? Eu fiz uma previsão de que Dafuk nos mostrará os novos tipos de banheiros Skibidi nas entranhas do Skibidi Main Lab, que tendem mais para o lado do terror. E olhando para Skibidi Jackson, entendo que eu estava mais perto do que certo. Também eu estava certo sobre como a história vai se tornar mais emocional e procurando conhecimento, além do tom de ação dos episódios que vimos antes. E em segundo lugar, estou realmente curioso sobre o que poderia acontecer na próxima parte do episódio 69. Eu vejo algo semelhante à entrada do elevador no lado direito do corredor em que os caras estão andando. E se o ponto de seu destino final for ainda mais baixo do que isso? E quem vai esperar por eles lá, Skibidi Kleiner ou o verdadeiro G-Man? E cientistas Skibidi juntos. Estarei ansioso para os próximos episódios. Eu realmente espero que você tenha gostado da análise de hoje, e se gostou, por favor, deixe um comentário abaixo. Por favor, clique no botão de gostei abaixo deste vídeo e escreva suas próprias teorias sobre o episódio 69 nos comentários. Certifique-se de se inscrever no meu canal para não perder meus novos vídeos. E era eu, Iso Toilet. Até mais!